A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos amados de Deus. É uma alegria estar aqui com você hoje no Gotas de Fidelidade Podcast. Esse podcast católico que busca trazer reflexões e diálogos sobre a nossa fé e sobre a nossa vida em comunidade. Hoje, como tema deste mês de maio, vamos abordar algo que é muito importante para cada um de nós: as profissões e a evangelização. Como podemos ser testemunhas de Cristo em nosso local de trabalho? Como podemos encontrar a Deus em nossas profissões e fazer diferença nesse mundo por meio delas? Essas são algumas questões que muitas vezes passam desapercebidas em nosso cotidiano, mas que têm uma grande importância para a nossa vida cristã. Afinal, somos chamados a levar o amor de Deus a todas as pessoas. E isso inclui o ambiente de profissional, nosso ambiente de trabalho, aonde nós estamos inseridos. Por isso, é importante que refletirmos juntos sobre como podemos ser verdadeiros cristãos em nossa profissão. E é exatamente isso que faremos no episódio de hoje. Mas antes da gente seguir, eu gostaria de lembrar para cada um de vocês que é muito importante curtir esse vídeo. Também se inscrever em nosso canal, que você escute o nosso podcast nas plataformas de áudio, no Spotify, no Apple Podcast ou no Amazon Music, tá tudo lá. Além disso, convidamos para você seguir a comunidade no Instagram, é @fidelidade.dacruz, porque toda novidade, tudo aquilo que está ocorrendo, né, as atividades, estão sempre sendo divulgadas lá no Instagram. Você pode estar conosco todos os dias. Agora, com muita alegria, eu vou convidar a presença das nossas apresentadoras do dia de hoje, fiéis da cruz, que vão bater um bate-papo com a nossa convidada muito especial. E, claro, como nós vamos levar a nossa fé para esse ambiente profissional. Venha junto conosco, Bruna, boa noite. Boa noite, Abílio, tudo bem? Tudo bom. E também para te acompanhar, temos aqui hoje Natália. Boa Boa noite. noite. É isso aí. Vamos juntos buscar ser fiéis ao chamado de Cristo em todas as áreas da nossa vida. E eu vou ficando aqui nos bastidores, né? Qualquer coisa é só gritar que eu apareço. Tchau, tchau. Tchau. Mais uma vez aqui estamos. Nossa, tem tanto tempo que eu tô tão nervosa. Meu Deus do céu. Toda vez que eu tô apresentando isso aqui. Parece que é o meu primeiro dia. Uhum. Apesar de ser o segundo. Como se fosse a primeira vez de novo. Exato. Ai, gente. Mas, lembrando que se você quiser estar aqui, não esqueça de deixar o seu comentário, de pegar esse vídeo, de compartilhar o link do vídeo, compartilhar lá com seus contatos. Não esqueça também de já curtir o nosso vídeo, porque isso vai nos ajudar muito. E é isso, eu acho, né? Os recados. Bom, então, vamos já deixar de enrolação, né? E chamar a nossa convidada. Ah, espera aí, que a produção falou do nosso blog. Nós temos um blog. Com toda semana, nosso blog é atualizado com aquilo que vai ser o tema do nosso podcast, né? Então, já é ali o gostinho do que será o nosso podcast da semana. Então, é fidelidadedacruz.com.br/blog. Tá aparecendo aqui para vocês. É só entrar lá, acompanhar. O dessa semana já está lá. É um texto, inclusive, muito bom, que vale muito a pena a leitura. Amém. Vamos embora. Então, vamos chamar a nossa convidada de hoje? Claro, vamos lá. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada.
Então, já para gente ir começando, né? Se apresenta para gente quem que é a Ana Gabriela, para todo mundo poder te conhecer. Então, sou Ana Gabriela, fonoaudióloga, pós-graduada em disfagia. Disfagia é uma das 14 especialidades da fono, que é basicamente qualquer alteração na deglutição. Deglutição é o ato de levar a comida da boca para o estômago. E eu atendo também parte de linguagem, voz. O fonoaudiólogo, ele é mais conhecido por ser o terapeuta da fala, né? Que atende gagueira, que atende criança com dificuldade da fala. Mas, assim, hoje a fono ela é muito vasta, a gente tem muita área de atuação. E como que você decidiu em começar essa faculdade de fonoaudiólogo? Vamos lá, vamos explicar primeiro o pessoal de casa, né? O nosso tema de hoje é justamente trazer o trabalho junto com a espiritualidade, né? E aí hoje nós temos a Ana Gabriela aqui, que é fonoaudióloga, como ela falou, e aí ela vai explicar um pouquinho para a gente, um pouquinho mais dessa especialidade dela e também de um pouquinho da história dela. E aí, como que você decidiu entrar para a fono? Como que foi aí esse seu caminho, até da sua especialização também, que eu confesso que eu nunca tinha escutado falar antes. Então, foi providência de Deus. Porque eu me inscrevi, eu não sabia o que era fonoaudiologia, até então eu queria ser psicóloga. E minha mãe, ela é técnica de enfermagem. Quando eu fui me inscrever no vestibular, ela falou assim: filha, faz fono. Lá no hospital tem fono, parece que a carga horária delas é boa. Não sei, assim, tenta, né? Aí eu falei: tá, mãe, não sei o que é, mas eu descubro. E aí eu coloquei primeira opção psicologia e segunda fonoaudiologia. Eu ganhei uma bolsa, né, de 100%, sem nem saber o que era o curso, né? Eu brinco assim que a fono me escolheu. Não foi nada, eu nunca tive um sonho, eu quero ser fonoaudióloga. Não, simplesmente aconteceu assim, e Deus, ele conduziu todo o processo, né? Eu estive entregue às mãos de Deus todo o processo. E como que foi para você, como que é, na verdade, até hoje, né, essa espiritualidade católica dentro da sua profissão? Olha, inicialmente eu achei que seria incompatível. Por quê? Porque as pessoas, elas têm principalmente quando você vai para a faculdade, você escuta muita coisa, né? De que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas de acordo que eu estive entregue e eu pedi ajuda ao Senhor, eu falei: olha, Senhor, eu estou indo nessa contigo, então me ajuda, né? Eu fui vendo que, na verdade, não existe incompatibilidade, ao contrário. A profissão, ela é esse chamado, né? E ela precisa ser uma doação também. Se você não está entregue, não é Deus que age, né? E, bem, foi... Até hoje, assim, cada paciente, ele é único, né? Ele deixa marca na minha vida, e eu sei que eu deixo marcas na vida dele, no sentido assim, eu tenho a consciência que eu chego na vida desse paciente no pior momento da vida dele, sabe? Às vezes ele acabou de passar, ele teve um AVC, ele sofreu um acidente, ele descobriu um câncer, ele percebe que as funções que antes ele conseguia fazer normalmente, falar, comer, escutar, estão alteradas, né? Então, assim, ele tá triste, ele tá deprimido. E essa chegada a gente precisa ser muito cauteloso, muito sensível, para não fazer sofrer mais aquele que já está sofrendo, né? Pode falar, Nath. Ana, antes, quando você estava falando um pouco, né, da sua experiência com os pacientes,
a gente queria saber, acho que mais um pouco sobre você, né, para a gente dar continuidade nisso. Eu sei, assim, pouco que eu te conheço, você já casou recentemente, acho que a gente casou no mesmo dia, né? E eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre a sua vida na igreja católica mesmo, né? Você sempre foi de berço católico ou depois de um tempo que você foi tendo conhecimento, como foi essa caminhada sua na igreja católica, né? Então, boa pergunta. Eu sou de berço católico, minha família é praticamente toda católica, mas nem sempre eu estive caminhando, né? Eu fiquei afastada há um tempo. Como você disse, eu sou casada com Gabriel Nobre. Nós temos uma página no Instagram. E eu casei dia 16 de julho de 2022, vai fazer um ano. E o Gabriel, ele foi um dos responsáveis por me resgatar. A gente se conhece desde os nossos 12 ou 11 anos, desde a escola. Então, como eu disse, na faculdade eu tive uma dificuldade, na escola eu tive uma dificuldade também, porque os nossos professores, né, de história, sociologia, eles meio que afastam a gente, né, que a igreja, sempre que no papel de que a igreja é má, a igreja, enfim. E quando eu estava, assim, numa fase muito ruim, vivendo um deserto espiritual, o Gabriel foi um desses amigos, a gente era amigo mesmo, a gente não tinha intenção de namorar, nada disso. E aí a gente começou a conversar, começou a trocar experiências, né, que eu acho que o papel do amigo, ele é muito importante na vida. E quando a gente vê a história dos santos, né, como foi importante, né, para São Francisco, ter os amigos dele, até para Santa Giana, né, ter a família, ter a amizade. E eu sinto que, para mim, ele foi esse resgate. E, então, eu vivi os sacramentos, mas eu não tinha aquela convicção e eu também não tinha uma ligação com Nossa Senhora. Nunca duvidei, nunca desacreditei, mas eu também não tinha uma filiação mesmo, sabe? E o Gabriel, ele foi uma dessas pessoas que me ensinou a amá-la, digamos assim. Então, até mesmo na profissão, estar entregue, né, estar consagrado a Nossa Senhora, parece que, de certa forma, acalma o meu coração. Porque eu sei que, mesmo na tempestade, eu vou estar acompanhada, né? Sim. E eu acredito que é isso. E o quanto da... Acho que a Nath travou. Ela travou. Bom, não sei exatamente o que ela queria te perguntar, mas assim que ela voltar, ela termina de te perguntar. Mas você ia falando da sua vida, né? Que o seu esposo, ele veio... Nath, quer terminar de perguntar? É porque sumiu a imagem. Aí eu fiquei sem... Eu acho que a internet está ruim, não sei o que está acontecendo. Mas pode perguntar agora, aproveita que tu voltou. É porque eu não sei se é porque eu peguei bem no finalzinho dela, não sei se eu te interrompi, o que aconteceu. Não, eu ia continuar, mas pode fazer a sua pergunta. Que eu ia falar que eu estava lendo o documento do Abílio, né? Sobre o podcast de hoje. E o quanto dá sentido para nós católicos, né? Quando nós temos o conhecimento, assim, do nosso chamado, da nossa missão aqui, né, na Terra, e o quanto nós devemos dar sentido a tudo aquilo que nós fazemos, né? Principalmente no trabalho, porque o trabalho é uma vocação, né? E eu acredito que você consegue enxergar muito isso no seu trabalho, porque você trabalha diretamente com as pessoas e o quanto você precisa ser a face de Cristo para o outro, mesmo sendo profissional, né? E aí a Bruna tinha comentado, né? Perguntado para você como é que era a espiritualidade, como é que era a sua espiritualidade no trabalho. E
Você atende mais o público mais criança do que adulto? Ou todo mundo você atende? Eu acho que eu não falei. Eu hoje trabalho no hospital de base, na área de oncologia, né? E então eu acabo atendendo mais pacientes adultos. Mas, assim, quando eu não estou no hospital, eu atendo criança, eu atendo adolescente, eu atendo todas as faixas etárias, porque a fonoaudiologia, ela proporciona isso. Desde a amamentação infantil, né, desde a amamentação até o envelhecimento, até a adaptação de uma prótese auditiva, o fonoaudiólogo, ele está presente. Então, a gente fala que a fono está presente em todas as fases da vida. Então, o meu público maior mesmo são os adultos e os idosos. Sim. E fala um pouco de como você consegue conciliar a questão da espiritualidade com o trabalho, assim, de exercer mesmo o seu cristianismo ali, né? Ainda que você não possa não falar diretamente com as pessoas sobre isso, mas assim, na prática mesmo, de como você talvez tenha o seu tempo ali com Cristo durante o seu almoço. Fala pra gente um pouco da sua prática mesmo dentro do seu trabalho, né? Olha, o ser humano, ele é templo, né, do Espírito Santo. Então, cada atendimento, cada pessoa, para mim, é a face de Cristo. Eu vejo, assim, há vários números, né, na literatura que fala que o profissional da saúde, principalmente aquele que trabalha na oncologia, ele acaba tendo um desgaste emocional muito grande. Eu concordo, eu vejo, né, vários amigos, e até eu mesma já tive essa dificuldade, eu já presenciei esse momento de, às vezes, até de querer desistir, sabe? Poxa, é muito difícil, e aí o pessoal tem aquela visão, porque a onco é muito pesada, a onco, ela tem uma espiritualidade pesada, mas que, na verdade, todo sofrimento, ele é difícil, né? E a oncologia, realmente, ela é difícil, mas os pacientes da onco, eles precisam da gente como qualquer outra área do hospital, seja no PS, seja na UTI. Então, assim, é uma pessoa, né? E o contato com a pessoa é o contato com Deus, né? Não existe ensinamento melhor do que as pessoas, né? Do que esse contato. E também, assim, aí de manhã, quando eu saio para trabalhar, eu estou sempre ligada na rádio, na Nova Aliança, então consigo ir rezando o texto. Tenho sempre alguns podcasts no meu telefone que eu gosto bastante, porque às vezes você está ali presa no trânsito, né? Então, é esse momento de reflexão, de oração. E lá no base a gente tem uma capela também, qual às vezes eu vou lá, cumprimento Jesus Eucarístico, faço minha oração. E é isso, assim, no dia a dia mesmo, no cotidiano, né? Como diz São José Maria Escrivá. Nas pequenas coisas, não é no extraordinário, não é isso, é no ordinário, é no pouquinho mesmo de cada dia, de cada hora, estar com o pensamento voltado para Deus. E sempre foi assim para você, Ana? Desde o início, eu digo, quando você começou a atender, ou você foi começando a entender isso aos poucos, com o tempo dentro do hospital? Você já começou dentro do base, ou você passou por outro hospital, teve outras experiências que te ajudaram a construir tudo isso? Eu comecei na rede particular, em alguns hospitais na Asa Sul, e, ao mesmo tempo, eu fazia atendimento de home care, que é esse atendimento domiciliar. E aí são muitas dificuldades, assim, porque, por exemplo, no atendimento domiciliar, cada casa que você entra é diferente, né? Tem as suas particularidades, tem uma família que habita ali, tem uma rotina. Então, eu falava para Deus, eu falava, nossa Senhor, mas é tão difícil. Será que eu vou dar conta? É tão desgastante.
será que eu consigo? E aí, logo assim, quando eu era estagiária, que eu fui estagiária num dos hospitais que eu trabalhei, né? Eu comecei a rezar a oração de São Francisco. Sempre que eu ia entrar no hospital, eu fazia uma oração. Eu falava, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, é tudo uma construção, né, meninas? Nada é do dia para a noite, a gente não nasce sabendo, a gente tem a parte teórica, né, a parte teórica da minha profissão, a parte técnica em si, mas eu aglobo todos os aspectos da minha vida, não tem como eu separar a minha espiritualidade da minha profissão, da minha vida de esposa. E você, dentro da sua família, vocês já têm filhos ou ainda não? Muitas pessoas não sabem, dos meus amigos que estão aqui presentes, mas eu tive uma gravidez gemelar, vai fazer uns 7 meses, e eu passei por um aborto espontâneo, né? E aí, para a mulher, eu acho que é uma dor física muito grande, o momento da expulsão, quando você perde, mas que Deus, ele não nos desampara. E hoje, assim, eu consigo entender que eu precisava viver aquele momento até para poder ser mais humana, sabe? Dos meus atendimentos, ter mais compaixão, porque às vezes a gente cai nessa rotina, nessa correria, e a gente não dá tanta atenção, né? Para quem está próximo. Então, hoje eu falo que eu tenho 2 filhos no céu. Ana, e ali antes da gente começar, a gente estava falando um pouquinho sobre os santos padroeiros também, né? Uhum. E aí você falou sobre São Camilo. Eu dei uma pesquisada também e eu vi que São Crisóstomo também é padroeiro da Fono. E aí eu queria saber qual que é a sua relação com os santos padroeiros dentro da sua vida, né, cotidiana. Aqui em casa, os nossos santos de devoção é São João Paulo II e São José Maria Escrivá, que é do meu esposo, né? Eu gosto muito de São João Paulo II, é meu santo de devoção, por essa praticidade da vida, né? Ele gostava de esquiar com jovens, ele gostava de estar com jovens, essa paixão pela cruz, pela Eucaristia, pela vida acontecendo mesmo, né? Tem uma frase que fala assim, é só a vida acontecendo. Então, ter esses 2 santos, né, que são, comparados a outros santos, são recentes, nos mostra que é possível, que a jornada, ela é bela, né? E que a questão de ser bela não é que será fácil, não é isso, mas que ela é possível. Então, os santos patronos, eles... e assim, eles abençoam também, né? Eles intercedem por nós. Então, sempre esse pensamento, essa espiritualidade de família mesmo, de trabalho, de serviço. Puxando um pouco dessa questão dos santos patronos também para dentro da realidade do trabalho, e dentro da sua realidade do que você vê, não só como você, como fono, mas do que você vê dos seus colegas de trabalho. Porque hoje a gente vê as pessoas, no geral, muito cansadas, né? Um trabalho que esgota, um trabalho que esgota, acho que essa é a palavra mesmo, né? O tempo todo, assim, esse cansaço. Como você acha que seria um bom caminho, assim, para ter essa mudança, sabe? Essa mudança de olhar, de, calma, tudo bem, é um trabalho, é cansativo, mas o que eu posso fazer para
mudar isso. Eu acho que a sua realidade dentro de hospital é uma realidade que pode ajudar muito nisso, porque é uma realidade ali que, apesar que todos os outros trabalhos sejam muito cansativos, mas ali dentro eu acho que é algo que pode demonstrar mais isso, né? Uhum. Principalmente depois de uma pandemia, né, Bruna? Eu sinto os meus colegas muito cansados. E são todas as áreas, é a enfermagem, é a medicina, é a fisioterapia, a nutrição, é a fono, o serviço social, né? Porque hoje a gente consegue ter uma equipe muito completa dentro dos hospitais. Os técnicos de enfermagem, os técnicos de nutrição. Mas o que eu consigo refletir e concluir de tudo isso é que a gente está com os olhos fora do centro, né? A gente tirou Deus do centro. Então, porque assim, se você está cansado, né? Mas você sabe o porquê do teu trabalho e a importância de estar ali, você, mesmo cansado, continua, né? Porque a prioridade não somos nós, né? Esse pensamento, esse egocentrismo, não somos nós, tem que ser uma doação. Então, isso eu converso com alguns amigos, deixa um pouquinho a sua dor de lado e veja a dor do outro. Mas no sentido assim, você tem que ser capaz de não absorver a dor do outro também, de não ser uma esponja, né? Senão você tende a ficar adoecido também. Mas, assim, olha para Deus, sabe? O que Ele quer de você? Como a fonoaudiologia dentro do hospital, muitos nem conhecem, nem sabia que seria possível um fonoaudiólogo estar lá dentro. Mas o nosso trabalho ele é tão de formiguinha, por exemplo, às vezes o paciente está meses sem comer por um acidente, alguma coisa que aconteceu, alguma alteração neurológica, ou às vezes até mesmo um câncer, né? E aí o fono, ele chega, a gente tem essa sensibilidade de conseguir avaliar a consciência do paciente, o nível de orientação. E às vezes tudo que o paciente quer é comer. Né? Eu trabalhei no hospital que a equipe de físio falava assim, é claro que a fono ganha elogio, é claro, porque ela dá comida para os pacientes. Aí eu falava, gente, quem não gosta de comer, né? A criança, quando ela nasce, ela vai para o peito da mãe. Então, assim, é uma experiência de vida, é a nossa vida. E... Nossa, isso me perdi. Você estava falando da questão que a fono traz esse... Ixi, peraí que eu também acabei me perdendo. A Bíblia ajuda a gente. Isso. Então, assim, no pouco, se me é fiel no pouco, eu te confiarei mais, né? Então, até esse momento, como fono, eu vivi e falava, nossa, mas meu trabalho ele é tão insignificante. E eu tenho uma amiga que ela fala para mim, é pequeno, mas você faz com tanto amor, com tanta maestria, que se torna grande, né? Às vezes o paciente, ele lembra de você e ele quer te ver, então, ele te procura. Eu falo, é isso, né? É isso que eu tenho para doar, na minha insignificância, no pouco que eu sei, de dar o melhor para o paciente, para que ele possa, né? Porque assim, a gente fala paciente, mas na verdade é uma pessoa, né? Vamos deixar claro aqui. Tem uma frase que fala, é o amor da vida de alguém, né? Então, e outra coisa, assim, eu sempre cuido dos meus pacientes como se fosse eu, ou como se fosse uma das pessoas que eu amo. Porque isso pode acontecer, né? A nossa vida, ela é imprevisível. Estamos nas mãos do nosso Senhor. Então, até se tratando de morte, né? Temos medo de morrer. A gente estava tendo uma formação lá no hospital e eu falava assim que eu acho tão confuso quando eu vejo um cristão falar para mim que não entende cuidados paliativos, que não entende esse cuidado quando a doença não tem, né? Que o cuidado paliativo ele é uma abordagem quando não tem mais tratamento, digamos assim. Mas não necessariamente o paciente vai morrer.
logo. Morrer todos vamos, né? Mas não necessariamente ele vai morrer. Então, os cuidados paliativos, ele entra para fazer controle de sintomas, adequar a medicação, dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então, às vezes, a equipe vai comunicar com a família e a família cristã recusa, né? Assim, não quero cuidados paliativos. Só que cuidados paliativos, ele é uma conduta, não é uma questão de um convite. Você quer os cuidados paliativos? Né, assim, ou então a família, uma amiga minha falou para mim, eu não quero, eu recuso que a minha avó seja paliativada. Falei, olha, não tem isso. Se a equipe está te falando, eles querem o melhor, e o paciente, se ele estiver consciente, é explicado para ele, e ele pode opinar, né? Mas, assim, o que eu quero dizer? Eu não entendo porque o cristão ainda tem medo de morrer, né? Ou tem medo de se preparar para a morte, como se isso fosse a coisa mais absurda do mundo, sabe? Uhum. Ana, fala um pouquinho pra gente de uma experiência que você teve no seu trabalho, assim, que ficou marcado para você, como a presença de Deus mesmo ali, sabe? Que você... Nossa, são muitas. Partilha um pouco, então. Olha, quando eu comecei a trabalhar, que eu trabalhava no hospital particular, eu trabalhava na UTI. E aí tinha um padre muito querido, assim, muito conhecido em Brasília, não sei se vocês conheceram, que é o padre Armando. Vocês já ouviram falar dele? Não me recordo. Ele era de uma paróquia do Cruzeiro? Isso, da Santa Terezinha. E nesse momento da minha fé eu estava bem afastada, não estava frequentando sacramentos. Só que o dia que eu conheci aquele senhorzinho, eu não sabia que ele era padre, né? Eu não o conhecia. E ele estava perto de morrer, né? Ele sabia que ele estava perto de morrer. E ele estava com o rosário na mão e continuava rezando. Enquanto todos os acompanhantes dele estavam em desespero, né? Porque ele continuava firme. E naquele mesmo dia estava acontecendo um outro óbito perto desse padre, né? E aí eu conseguia visualizar a diferença de morrer com Deus e morrer sem Deus, né? Assim, daquele que se prepara para a morte e aquele que não se prepara para a morte. E para mim isso foi tão forte, foi um momento de conversão mesmo, que a partir daquele dia eu voltei a frequentar os sacramentos. Eu saí aquele dia do hospital com especialmente assim, eu quero ir confessar. Eu saí no Google pesquisando qual era a paróquia mais próxima que ia ter confissão naquele dia. Então, esse dia eu falei para mim, eu quero ter uma boa morte, né? Eu quero me preparar para esse momento. Com toda a dignidade, eu quero que a minha família esteja preparada para viver isso comigo, né? Se eu tiver filhos, eu quero que meus filhos estejam preparados para viver, para estar na beira da cama, no leito comigo, o meu esposo, os meus amigos, que não seja aquele momento de desespero, né? Porque morrer desesperador mesmo. Eu acho que a hora que o momento chega, ele é muito impactante. Porque a gente sabe que vai chegar, mas a gente não sabe quando que vai ser. Então, eu quero... essa é a vontade do meu coração. Assim, se você falar, olha, qual é seu sonho? Meu sonho é ter uma boa morte, estar preparada para esse momento. E também poder ajudar outras pessoas, né? Não sei se dá tempo de falar, mas eu tive uma outra paciente que ela morava na Vicente Pires. Até hoje eu não sei como a família dela conseguiu o meu número. Eu cheguei lá, ela estava sem se alimentar, assim, uma cuidadora estava tentando alimentá-la,
por um pedido da filha. Então, eles pegaram a comida batida, botaram na seringa e estavam ejetando na boca da paciente. Era uma idosinha de uns 80, 90 anos e ela tinha Alzheimer, né? E aí, então eu entrei, eu avaliei a cena, porque, como eu já disse, a gente tem que saber onde que nós estamos, quem é aquela família, qual é a crença daquela família, quem é aquela paciente. Então, consegui fazer essa análise rápida. E aí eu lembro que a cuidadora falou assim para mim: a gente está dando assim porque nós estamos desesperados. Ela está sem comer, tem, sei lá, tem muitos dias que ela não comia, sabe? E aí eu falei para eles, falei, olha, nesse momento, o nosso corpo, ele não tem mais aquele metabolismo de receber o alimento, processar o alimento. Se ela não está comendo, é porque o organismo dela não quer, não tem por que a gente forçar, né? Tanto é que quando o paciente está perto de morrer, ele dá sinais. Eu falo que não é porque o médico é cruel, que ele está te dando, sei lá, X tempo de vida, não é isso, mas é porque fisiologicamente nós temos sinais de que vamos partir, né? Então, o paciente não querer se alimentar é um deles, ou o paciente não querer beber água, não conseguir mais ficar de pé, começar a ter muita alteração de exame, né? Nos cuidados paliativos, tanto é que nem é recomendado ficar deixando o paciente monitorizado ou de sonda, né? Então, essa senhorinha, eu lembro que ela estava assim, ela ia passar uma sonda de alimentação, aquela que vai pelo nariz, e ela ia fazer vários procedimentos invasivos, ia fazer um exame também, para ver se ela podia comer, enfim. E aí eu lembro que eu falei para a família, eu falei, olha, nesse momento, se ela não tem vontade de se alimentar, não tem por que a gente obrigá-la, né? Aí eu liguei para a médica, que era responsável pelo caso, conversei com a médica. E aí, logo depois que eu saí do atendimento, que eu orientei e tudo, a filha dela passou mensagem para mim, assim, mamãe partiu em paz. Obrigada por sua visita, né? Aí eu falei, gente, como que são as coisas de Deus? Assim, eu não sei quem são, não sei como que encontraram o meu contato, porque não é uma coisa fácil, né? Mas que eu precisava estar ali, e para mim foi muito gratificante, né, esse momento. E a gente vê o quanto é importante, né? Imagine se você não fosse uma pessoa assim, que estivesse vivendo a vontade de Deus, dando sentido na sua vida. Uhum. Olha o quanto é importante, né? As pessoas, ela não precisam só de um cuidado físico, né? Não é só ir lá e fazer o seu trabalho e pronto, cumprir minha missão no meu trabalho. Não é só uma obrigação, né? E o quanto a sua profissão exige um zelo, a prudência, o cuidado, a atenção, a paciência. E a gente vê o quanto é importante incluir dentro disso, né? A presença de Deus. Não é só fazer um bom trabalho por fazer, né? Mas levar essa espiritualidade mesmo, né? O amor de Deus nos faz dar o melhor de nós para o outro, né? Aquilo que vem de Deus nos faz dar o melhor para o outro, né? E a gente vê o tanto que é importante. A gente vê que as pessoas hoje se perdem muito na questão do eu vou trabalhar para ter, né? Para ter muito dinheiro, vou me desgastar para encher a minha conta e eu gastar com o que eu quiser e fazer o que eu quiser, porque o trabalho é isso. Eu ter bastante dinheiro. E as pessoas vão se desgastando, né? Vão perdendo o seu tempo, elas não dão um sentido ali do seu trabalho, né? O seu tempo gasto. E o quanto é importante, né? Dentro do seu trabalho, você levar essa espiritualidade, né? Conciliar a sua vida espiritual, a sua vida de oração no trabalho. E o quanto eu acredito que seja mais leve, né? Você, assim, que trabalha nessa área. Por mais que seja difícil algumas situações, entender que Deus se faz presente ali na sua profissão, te faz levar ali com mais leveza, né? Com mais amor, com mais cuidado, com mais sede de se entregar ali no seu trabalho, né?
Porque você vê a sua profissão como uma vocação, né? Sim, e eu acho que mais que isso, né? A gente não pode brincar de ser Deus. Exato. Muitas vezes a gente, ai, porque eu tenho curso tal e não sei o quê, e eu vou resolver a vida desse paciente. Mas muitas vezes o paciente não é nem desse cuidado físico que ele precisa. Ele precisa de alguém para conversar, alguém para escutar, alguém para acalentar, porque essa família está tão sofrida, né, com tudo que está acontecendo, que nem a própria família consegue parar e analisar o ambiente. Então, o profissional, ele precisa ser essa base, né? Essa base da profissão e essa base de contato com Deus. Para poder trazer para eles esse amor de Cristo mesmo, esse carinho, esse cuidado. Esses dias eu estava ouvindo o Guido Vidal, Servo de Deus, vocês conhecem? Não. Não? Ele era um jovem surfista do Rio de Janeiro, que se formou em medicina, ele namorou e tudo, mas foi para o seminário e se tornou padre, né? Padre médico. E aí, ele naquela correria de estudar e aquelas coisas que vocês sabem como que é, quando, né, tem tem grupo de formação, e tem não sei o quê, e tem mil coisas para fazer, e tem as coisas da faculdade, tem minha casa. E aí, ele falava assim para Deus, Deus, como que eu vou fazer isso? Aí, ele conta que em uma oração, Deus falou para ele, cuida das minhas coisas, da medicina cuido eu. Caraca. Nossa, e faz todo sentido, né? Porque às vezes é difícil para a gente, assim, conseguir enxergar Deus todo o tempo no nosso trabalho. Enxergar nas pequenas coisas, assim, todo o tempo. E aí, quando a Nath ia falando e você ia falando, né? Eu ia ficar imaginando. Eu estava aqui refletindo, eu falei, nossa, quantas vezes eu deixei de enxergar Deus no meu próprio trabalho. Aí eu estava aqui agora, eu falei, gente, será que essa semana, hoje, segunda-feira, hoje, quantas vezes eu enxerguei Deus no meu trabalho? Tá, e na semana passada. Então, quanto que a gente deixa, né, passar por não enxergar mesmo, né, nas pequenas coisas, ou às vezes não trazer, tipo, cara, não consigo fazer isso daqui. Nossa, olha, tá difícil achar um caminho para resolver esse problema. O que fazer, né? Então a gente tenta ir para tantos lados, por tantas soluções, e às vezes é só parar e falar, nossa Senhor, me dá uma luz. E a gente não faz, né? A gente não faz. E é isso, né? Hoje de manhã, quando hoje eu fui confessar, hoje cedo, e aí o padre, ele me falava exatamente isso, né? Falava e encaixou direitinho, assim, de fazer da nossa vida sempre um momento de oração. A todo tempo, fazer da nossa vida um momento de oração. E aí, eu passei o dia refletindo com isso, né? E aí, a gente partilhando aqui agora, conversando, aí eu me lembrei disso de novo, eu falei, nossa, olha só, como Deus, ele vem nos mínimos detalhes mesmo, né? Para mostrar pra gente, olha aqui, tá vendo? Onde que você me colocou, né? Não, e até às vezes eu acho que a gente se sente incapaz de resolver algum problema, né? Mas, gente, Deus, ele cuida de tudo. Só entrega e confia, né? Que vai acontecer. Tinha coisas na minha vida, hoje eu paro e eu vejo, né, onde eu estou casada, né? Esse final de semana eu saí com o Felipe e a Larissa da comunidade e com outro casal de amigos.
E aí o meu esposo começou a rir, falou, nós estamos casados, assim, eu casado e o Felipe casado, assim, são duas bênçãos, né? E aí a gente ria tanto. Quando a gente está vivendo o processo, a gente não imagina que esse processo vai ser, assim, que ele vai acontecer e que ele vai acontecer muito melhor do que nós imaginamos, né? Que a graça de Deus, ela não falta nunca, assim. Eu lembro que quando a gente foi casar, na nossa festa de casamento, ficou faltando, eu acho que uns 6 quilos de carne. E aí a gente assim, nossa cerimonial é Nossa Senhora. Então, assim, ela vai cuidar de tudo. Não vamos nos preocupar, né? O dia chegou. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que no final da festa, os convidados, eles montaram marmita para levar para casa, assim, de tanta comida que sobrou. Então, assim, a gente precisa se entregar, confiar na providência divina. Não tem outra. E é para tudo, né? É para nossa espiritualidade, é no nosso trabalho, é na nossa casa. Olha, outra coisa assim da minha vida, eu odiava ir para academia. Eu odiava fazer exercício físico. Aí, Deus, na sua bondade, me enviou um rapaz que formou em educação física. Então, assim, a providência de Deus, ela acontece. E eu falo que ele é o melhor pedagogo que existe. Ele sabe como trabalhar com a gente, como agir. Já que você entrou nesse ponto, do seu esposo, né? Que é... Meu Deus do céu, fugiu a palavra. Que é professor, já era uma pergunta que eu queria fazer um pouco atrás, aí já que a gente voltou, ela cabe aqui. Quando a gente estava falando lá atrás, quando a gente começou a falar sobre a questão do trabalho, né, e das profissões que estão bem esgotadas, né, as pessoas estão esgotadas, eu queria te perguntar sobre a questão do descanso, de como você descansa. E aí, como a gente conseguiu voltar nesse ponto agora, você falou, aí você tinha falado, a gente tem uma página no Instagram, eu fui entrar aqui rapidinho para ver, aí eu vi que tem bastante exercício, né? Então eu queria te perguntar isso, como você descansa? Então, quando eu formei, eu tinha 6 empregos. Mas, assim, eu tinha 6 empregos porque eu não tinha carteira assinada com nenhum deles, eu ganhava por produção, então eu ganhava por atendimento. E eu tinha uma meta que era comprar meu carro. Então, assim, não namorava, eu só trabalhava e estudava. E nesse tempo eu fazia pós-graduação em Goiânia. Então, assim, eu trabalhava muito. Até aí, quando eu comecei a namorar, eu continuei trabalhando. Quando nós fomos casar, nós tivemos essa conversa, né, de que eu queria diminuir meu ritmo para poder descansar e para poder cuidar das coisas. Então, assim, hoje eu diminuí minha agenda, eu encurtei minha agenda, porque eu comecei a pensar na qualidade de vida que eu preciso ter, né, na minha saúde, porque a saúde, ela envolve todos esses aspectos que nós estamos falando assim, aqui. Então, hoje eu trabalho no hospital de manhã, à tarde eu atendo 2 ou 3 pacientes domiciliares, né? Que é sempre na rota da minha casa. Então, assim, eu moro na Samambaia. Então, eu atendo Guará, Águas Claras, Núcleo Bandeirante. Aí eu já vou com a minha roupinha de treino no carro. Aí eu termino de atender, eu vou para academia. Da academia eu venho para casa. E aí é um momento de descanso, assim, né? Eu tomo meu banho, eu estudo, eu busco manter o meu estresse controlado, digamos assim. Hoje eu não fico mais na loucura que eu ficava antes. Antes eu atendia, sei lá, atendia uns 15 pacientes por dia, sabe? Eu rodava a Brasília inteira, já cheguei a ir parar no Valparaíso. Meu Deus. Então, assim, até para a gente poder se entregar e para ser bons profissionais, a gente precisa passar pelo descanso. E às vezes, assim, tem dia que eu falo assim, que eu quero descansar. Aí o meu descansar é fazer nada. Eu não quero ver TV,
eu não quero ouvir música, eu não quero ouvir podcast, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar sozinha, né? Eu quero ficar assim no conforto da minha casa, comendo alguma coisa que eu gosto, assim. Eu não quero, sabe? Só Uhum. Só o silêncio. Não, e assim, o mais engraçado é que eu sou colérica, né? Aí eu fui numa consulta semana passada, aí a médica falou assim, nossa, colérico sempre engana, né? Porque geral, todo mundo tem aquela noção de que o colérico, ele é... E aí ela fala, nossa, Ana, você assim, você consegue fazer tanta coisa num dia, você treina, você estuda, você cuida da sua casa, faz comida, tudo assim. Eu falo, doutora, a gente precisa, eu falei para ela, a gente precisa ter o equilíbrio, né? Como que nós vamos ajudar outras pessoas se a gente não ajuda a si mesmo? Exatamente. E você tem, para quem está nos assistindo, para as pessoas que estão aqui, você tem alguma dica de descanso mesmo, né? Para aquelas pessoas que estão nessa loucura do dia a dia, que não conseguem muitas vezes parar nesse momento de não fazer nada, e, meu Deus, o que eu posso fazer, né? Então, você tem alguma dica que possa passar para eles de como descansar? Uhum. Olha, para mim, uma coisa que funcionou quando eu não conseguia ter tempo de descanso foi fazer uma boa nutrição, comer bem e suplementar. A gente precisa repor as vitaminas que estão faltando, né, no nosso organismo. E o principal, assim, você ter um tempo de qualidade com alguma coisa que você gosta. Não consigo fazer isso todo dia. Ok, mas você vai ter isso pelo menos com alguma frequência, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Né? E não precisa ser aquela coisa, eu vou dormir 24 horas para descansar. Não, né? Cada um tem uma forma de descanso. Eu gosto de não fazer nada, né? Meu esposo, ele adora assistir uns filmes de tiro. Mas essa é a forma de descanso dele. Então, você precisa encontrar aquilo que você gosta para relaxar, né? E, gente, é possível, né? É super possível, assim, eu vejo mães de 7, de 6, que elas, assim, elas têm rotina, né? Tem horário para acordar, tem horário para levar a menina na escola, tem horário para fazer comida, e o principal, tem horário para ir dormir. Você precisa ter horário para ir para a cama, para você começar a fazer uma higiene do sono. Isso é verdade. Nossa, é totalmente verdade. E o nosso corpo acostuma, né? Chega uma hora que fala, nossa, sei lá, você deita 10 horas da noite, se der 10 horas você não tá em casa, você fala, nossa, eu preciso ir deitar. Eu preciso ir deitar, porque ele já pede, né? O corpo acostuma, né? Quando eu fui atender em clínica, atender criança, foi assim que eu comecei a estudar temperamentos, que eu descobri que existia temperamentos. Porque cada criança, às vezes a criança ela tinha os mesmos sintomas que outras crianças, mas elas eram muito diferentes entre elas, né? E não é questão de teimosia, não é questão de... Não é nada disso, assim. Não é TDAH, não é. Às vezes era a diferença de uma criança que tinha rotina e uma criança que não tinha rotina. E tudo isso, assim, isso é aprendizado, você aprende. Eu acho que quando eu tiver um filho, né, que ele vai dormir cedo, porque aqui em casa nós somos 2 idosos, da 9h30, 10 horas já tá os dois se preparando para ir. Então, assim, é rotina, a criança, ela aprende vendo, né, ela aprende vivendo. Sim. E realmente, assim, hoje acontece muito isso, né? Essas confusões de diagnósticos. Não digo que não tenha, tem sim, tem muito acesso a diagnóstico, mas tem muita confusão, porque às vezes é só um ajuste de rotina e pronto. Perfeito. Resolveu. E assim, o que eu acho pior, Bruna, é adulto que tem dificuldade em ajustar a rotina.
Cara, você precisa ajustar a sua rotina. Você precisa ajustar a sua rotina para você ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, sabe? Um bom formador. Cara, sem rotina não tem nada, porque você não tem hora de fazer nada. Né? Você não tem hora de dormir, não tem hora de comer, não tem hora de treinar, não tem hora de estudar, não tem hora de trabalhar. E aí tá, quando a gente vive os excessos, eu vivi muitos excessos, né? Como eu falei para vocês, eu cheguei a ter 6 empregos simultâneos. Gente, se vocês olhassem para mim, eu era uma morta-viva. Né? As pessoas que me viam na rua falavam, nossa, coitada. Um zumbi, né? Zumbi. Realmente. A gente já está quase chegando no nosso finalzinho já. Nath, quer falar mais alguma coisa? Nossa, tô até que meio perdida, porque minha internet tá muito ruim. Tava travando muito e até caí aqui da... mas pode continuar aí, Bruna. Então, nós já estamos chegando, né, no nosso finalzinho. Antes de eu ir para a pergunta final, eu queria te agradecer, Ana, de verdade, por tudo, assim. Foi um bate-papo muito, muito legal, gostei demais. Como eu falei, né, me trouxe já várias reflexões que eu já vinha fazendo durante o dia, então só acrescentou. Muito obrigada. E a nossa... você quer falar alguma coisa antes de você fazer a nossa pergunta final? Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês, porque eu sou uma pessoa zero dos meios sociais, assim. A gente tem um Instagram, né? @_santo. Mas que eu não sou de aparecer, eu não tenho essa facilidade que o meu esposo tem, por exemplo, de comunicar, sabe? E aí, quando veio o convite da comunidade, eu falei, gente, eu não sou capaz de fazer isso, não. Não consigo. Então, assim, a comunidade, eu acho que vocês fizeram esse despertar para a minha vida. Do tipo, Ana, sabe, vai... as mídias sociais hoje, elas são um meio fácil de compartilhamentos, né? Então, às vezes, numa postagem, você dá um cutuca ali no outro, ou então, eu gosto muito, né? Eu leio muito, eu sigo muitas pessoas, eu basicamente sigo as pessoas que são formadores, assim. E então eu acho que a comunidade ela fez esse despertar que eu quero plantar mesmo, eu quero manter essa sementinha, eu quero, sabe, dar mais as caras nas minhas redes sociais, até pela divulgação da Fono mesmo, né? Quando a gente fala de Fono, assim, fica todo mundo, nossa, mas o que é, o que faz, para onde que vai? Exatamente. Como eu falei no início, né? Eu nem sabia que existia a sua especialidade, nem fazia ideia. Então, e é uma especialização, assim, importante, né? Depois que você foi falando, cara, como que é importante? E a gente não fazia nem ideia que existia. Então, seria ótimo mesmo. E a nossa pergunta final que nós fazemos para todos os nossos convidados é: qual que é hoje a sua gota de fidelidade? Difícil, né? Antes era uma palavra, né? Que resumisse em uma palavra. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode... O que vier. Aham. Olha, eu acho que... Eu já estava até pensando nisso, assim, que seria cruz. Não sei se alguém já respondeu isso, mas toma a sua cruz e siga-me, sabe? Eu acho que essa é a minha fidelidade, assim. As dificuldades da vida, Deus não nos disse que não haveria dificuldade, né? Em momento algum. Isso nunca foi uma garantia. Mas que nas dificuldades, segue-me, vem, né? Na tua incapacidade, naquele momento de desistência, naquele pensamento de fraqueza, naquele choro, né? Pega a tua cruz e siga-me, né? Tanto é que, assim,
fidelidade da cruz, né? Seja fiel à tua cruz, à verdade, né? Eu acho que é essa. Amém. Muito bom. Então, antes da gente finalizar mesmo, vamos fazer a nossa oração final? Vamos. Aí a gente pode ir na ordem que apareceu aqui, a Ana, eu e depois a Nath, que aí fica mais fácil. Pode ser? Pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade pelo mundo inteiro. Amém. E é isso. Por hoje é só. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Se quiser voltar, seja bem-vinda. Pode ir lá na comunidade também, visitar a gente. Seja muito bem-vinda e muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Foi uma experiência muito boa. Que Deus abençoe a comunidade. A todos que estão aqui. Amém. E antes da gente finalizar, tem a agenda da comunidade, né? Para a gente passar. A Nath, quer falar? Quais são a agenda da nossa semana? Claro, vamos lá, se não ficar travando aqui. Nós temos na quinta-feira o grupo de oração, na verdade não é um grupo de oração, atendimento de oração, na quinta-feira às 8 horas. Na terça-feira está tendo a formação feminina, né? Então, se você é mulher quer participar conosco, nós temos um grupo no WhatsApp que vai ser aberto logo para quem quiser participar do grupo, mas na casa da comunidade está tendo essa formação feminina, quem quiser participar presencialmente. E ela começa às 8h30. No domingo nós temos a missa, que é às 11h30. E durante a semana de terça a sexta estamos tendo a missa na casa, que é 12h15. Se você tem essa pausa aí no seu horário de trabalho, quiser participar da missa e fica perto do seu trabalho, né? Fica à vontade para ir na nossa casa. Esqueci mais algum recado? Tem o Kairos todo terceiro domingo do mês para as famílias. Aí todo mês é um tema diferente, só ficar ligado no nosso Instagram que a gente sempre vai passar lá sobre o que vai ser, tudo direitinho. E eu acho que é isso, né? Acho que foi. É isso então, gente. Muito obrigada pela companhia, obrigada por participar conosco aqui. Mais um podcast. Esse podcast fica gravado, lembrando, e aí depois, na quarta-feira, ele vai também para os streamings de áudio, então não esqueça de compartilhar. Caso queira mandar esse vídeo também para alguém que você acha, olha, vai ser legal essa pessoa assistir esse podcast, não esqueça de compartilhar. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Deus. Tchau. Tchau.